Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia na presença do Pai, na presença do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos falar sobre o livro de Mateus, capítulo 6. Ok? Sejam muito bem-vindos. Vamos orar para dar início ao estudo. Pai querido, Pai amado, Pai de amor, gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos dar a alegria de podermos compartilhar, de podermos estarmos juntos aqui estudando a Tua palavra. Pai amado, coloca o Teu Santo Espírito nesse ambiente, coloca o Teu Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, me orientando, me dando discernimento e sabedoria ao dar esse estudo. Que esse estudo invada corações daqueles que vão ouvir, daqueles que estão ao vivo. Abençoa, Senhor, abençoa esse estudo, porque é tudo para Ti, tudo por Ti, nada para mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Oi, Rafa, você está ao vivo? Que bom que você está aqui. Deus abençoe você. Hoje nós vamos ler, então, o capítulo 6. Começa assim. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Você pode acompanhar aí da sua casa, de onde você estiver, na sua Bíblia, tá? Eu estou fazendo a leitura na NVI. Você pode ler na Bíblia que você tiver. Vamos continuar. Capítulo 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos do que ouviam ficaram admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirados com a incredulidade dele. Agora, gente, pensa, Jesus foi para a sua cidade, porque a cidade natal de Jesus, onde Jesus nasceu, era Belém. Onde ele passou a adolescência é a cidade de Nazaré, onde ele está. Por isso o texto é falado da cidade de Nazaré. Ele se considerava um nazareno, porque ele passou a sua infância e a sua adolescência ali naquela cidade. E aqui o que choca é que ele estava na sua cidade, com o povo dele, e as pessoas não queriam, não entendiam o que ele falava, por que ele era daquele jeito, e não davam crédito a ele. Então aqui o que eu entendo é que muitas das vezes nós também chocamos algumas pessoas, porque quem viveu com a gente lá no passado, conviveu com a gente antes da nossa conversão, conhece a gente de uma outra forma. E quando nos veem dessa forma, de hoje, convertidos, levando a palavra, não dão créditos, entendeu? Eles não dão créditos. Então, isso é normal. E a gente não pode focar nisso. A gente não pode, porque nós, humanos, temos esse defeito, né? De querer aplauso, de querer ser reconhecido. E a gente não tem que focar nisso.
entendeu? Não importa o que fulano, o que ciclano acha. O que importa é que a honra seja dada pelo Senhor. Então eu penso nisso. Ou você, também pensei nessa hipótese, ou você choca Jesus com a sua fé, ou você choca Jesus com a sua incredulidade. Como você está chocando Jesus? Com a sua fé ou com a sua incredulidade? Vamos continuar então no versículo 7. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. A missão de Jesus era ensinar, gente. Ele queria ensinar. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre o espírito imundo. Então, o que Jesus fazia, o que ele botava na frente, além das curas, mas o principal era ensinar, era dar o ensino do Evangelho. Estas foram as suas instruções. Então, chamando os 12, no versículo 7, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Bordão, gente, eu acho que é um cajado. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Então Jesus aqui está dando a visão para os apóstolos. Olha, vocês não vão levar nada, vocês não precisam levar nada, não levem roupa, não levem alimento, não levem nada, porque eu estou com vocês. Eu estou dando a vocês a visão. Se eu estou dando a visão, eu estou dando a provisão. É isso que Jesus está falando. Não precisa levar nada, que eu estou dando a provisão a vocês. E eu vou sustentar vocês. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleos que o curavam. Com óleo e os curavam. O óleo, gente, não tem mal nenhum em usar. O óleo, ele não cura, mas é simbólico. Então não tem mal nenhum usarmos óleo para ungir. Entende? Às vezes as pessoas acham que tem alguma coisa demais. Não tem, não. Usar o óleo não tem nada demais. A gente pode ungir sim com óleo, mas lembrando que não é o óleo que cura. O que cura é a nossa fé. Então vamos lá. No versículo 14 diz assim: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara, porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo,
porque Herodes temia João e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Então, o João Batista, ele era um profeta que não tinha medo de falar nada, ele falava a verdade. E ele falou até para o governador, o Herodes, que o que ele estava fazendo era errado. Porque ele estava com a mulher do irmão, o Filipe, e ele repreendia o governador. Mas o governador Herodes gostava do João Batista. Ele não gostava de ouvir, porque acontece isso nos dias de hoje. Muitas vezes a gente fala, porque é muito simples a pessoa nos procurar para nos pedir algum aconselhamento, alguma ajuda. E às vezes a pessoa está no erro, não está com a vida no altar. E às vezes a gente fala o que a gente acha. Porque com a palavra do Senhor não existe negociação. Você não pode negociar a palavra. É sim, sim, não, não. Então as pessoas querem o que é mais fácil, querem ouvir o que lhe agrada. Então, quando a gente fala para as pessoas que não, irmão, você tem que procurar andar conforme a palavra, você tem que se endireitar para poder ajudar as pessoas. E tem gente que não gosta de ouvir. Tem gente que não gosta, você tem que ler a palavra. Tem gente que não quer ler a palavra. Então, assim, acontece isso também nos dias de hoje. O que aconteceu com Herodes. João repreendeu a postura dele em ficar com a mulher de Filipe, seu irmão. E o repreendia. E isso, a mulher dele, a Herodias, o nome dela, isso, o odiava, mas não tinha como fazer mais nada. Ele só prendeu, ainda ia lá no cárcere ouvir as coisas de João, mas ele não podia fazer mais nada, ele não queria fazer, não tinha motivos para ele fazer mais nada. E essa Herodias, gente, ela é a própria Jezabel do Antigo Testamento. Ô, mulherzinha danada essa. Mulher vaidosa, mulher que pecava o tempo inteiro, mulher com ira. Então, assim, é a própria Jezabel do Antigo Testamento, essa Herodias. Então, Herodes sabia que ele era um homem de Deus e não queria fazer nada. E Herodias, vou continuar aqui lendo, ó. Finalmente, Herodias, no versículo 21, finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Ele a entregou à jovem, deseja a cabeça de João Batista num prato. Gente, me perdi imediatamente. Está aqui, o capítulo 20, versículo 26. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João.
O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram levando seu corpo e o colocaram num túmulo. Herodias, ela já tinha uma filha, era filha do Filipe, com ela. Então, era sobrinha de Herodes. Essa menina não era filha do Herodes. E aqui a gente aprende que ele atendeu, olha assim, como é que um rei fala uma coisa dessa, né? Que daria até a metade do seu próprio reino. Porque ela dançou bem. E depois ele aceitou o pedido da enteada, da filha, por conta das pessoas importantes que estavam ao seu redor. Ele não queria que a sua palavra fosse contrária àquilo que ele disse perante aos homens de posição ali na festa. Então ele aceitou decepar a cabeça de João Batista. E aqui o que eu entendo, gente, está aqui no capítulo, no versículo. Aqui o que eu entendo no versículo é que o homem ele se preocupava mais com a posição dele perante os outros do que com o que ele achava, porque ele se arrependeu. Depois ele se arrependeu. Continuando. Então ele ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão. Trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram e levaram o corpo e o colocaram no túmulo. Eu já tinha lido esse versículo. E o que eu entendo aqui, a reflexão que eu fiz aqui, gente, se a gente pudesse entrevistar Satanás agora, o que ele iria dizer para a gente? Eu quero silenciar os loucos por Jesus. É isso que ele faz. É isso que ele fez com Herodes. Ele tenta silenciar no mundo de hoje aqueles que são loucos por Jesus, aqueles que querem levar a palavra do Senhor, quer calar a boca de todos que são profetas do Senhor Jesus. É isso que o diabo tenta fazer com a gente. O diabo faz tudo o que ele puder para nos silenciar. Herodes ficou paranoico. Depois que ele matou João, ele ficou paranoico, achando que Jesus, ele tinha reencarnado. Ficou paranoico, achando que Jesus era uma reencarnação de João Batista. Olha que coisa, de tamanha a paranoica dele. E Jesus é o Messias, João era um profeta. Então eles passam, ele ficou assim apavorado e estava doido, estava paranoico, achando que João tinha reencarnado em Jesus.
No versículo 30 diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Aí os apóstolos já tinham voltado lá da missão que Jesus havia pedido que eles fizessem, né? Ido de 2 em 2. Ido de 2 em 2. Então os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles passam um relatório para o Senhor e o Senhor chama eles para descansar porque eles estavam cansados. E então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. A fama de Jesus já era muito grande, né, gente? Então, as pessoas, vendo Jesus saindo ali com os discípulos, correram na frente para ir lá para o lugar onde Jesus ia. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus tem compaixão da multidão que foi atrás dele e vai ensiná-los. É através do ensino que nós somos libertos. É através da leitura, é através de alimentarmos o nosso espírito é que conseguimos ser libertos. A gente reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, a gente vai lá e fala da profissão de fé, a gente se converte, mas a gente precisa continuar caminhando, lendo a palavra, se alimentando da palavra e de oração, para a gente continuar na presença do Senhor. Então é através do ensino que verdadeiramente a gente é liberto. E aí, no versículo 35 diz assim: já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: isso significaria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes o que comer? Primeiro que acredito que eles não tinham nem essa quantia com eles. E 200 denários, gente, é um ano de trabalho. Então, até os discípulos perguntavam ao Senhor: como assim? Como é que a gente vai alimentar essa multidão? É muita gente. Mas o que eu entendo aqui também, gente, é que o pouco vira muito no reino de Deus. O pouco vira muito no reino de Deus. É isso que eu entendo. Aí continua aqui. Quando ficaram sabendo, disseram. Não, aí Jesus, no versículo 38, perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão
e de peixe, e os que comeram foram 5.000 homens. Gente, o pão espiritual, ele é o mesmo, né? Mas a gente, quando ele divide em grupos, de 5 de 10 pessoas, é porque o alimento espiritual, o que eu faço aqui, é levar o conhecimento, levar a leitura da Bíblia para vocês. Então, esse é o alimento espiritual. E eu estou levando, muitas pessoas estão vendo a live, muitas pessoas estão assistindo, muitas pessoas vão assistir. Mas existem grupos de pessoas para quem a gente leva o mesmo conteúdo, que é o pão espiritual, mas a embalagem é diferente. Eu trabalho no Ministério Infantil. Quando eu falo das escrituras no Ministério Infantil para a minha classe, eu falo de uma forma diferente, porque são crianças de 6 a 8 anos. Às vezes eu estou numa salinha de 3 a 5 anos. Então, o modo de falar, a embalagem é diferente, entendeu? Para uma pessoa jovem é diferente. Existem os cultos de jovens, é diferente. A embalagem é diferente. O conteúdo é o mesmo, mas a embalagem é diferente. É isso que ele faz quando ele divide em grupos de 5, e de 50 e de 100 pessoas. E tudo que Jesus quer fazer nessa geração, ele quer fazer através de nós. Tanto que ele não leva os pães e os peixes para as pessoas, ele manda os seus discípulos levarem. Então ordenou que fizessem todo o povo assentar. No versículo 40. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças. Dividiu os 2 pães e os 5 pães e os 2 peixes entre eles, todos comeram e ficaram satisfeitos. Ele aqui, Jesus quer fazer dessa geração, ele quer fazer, como ele fez com os discípulos, ele quer fazer através de nós. Ele nos usa. Então é através de nós, de mim e de você, que ele está usando a gente para levar a palavra, para falar do amor de Deus. É isso que ele faz. Então 5 homens, sem contar mulher e crianças, foram alimentados. Então eu presumo que tenham sido ali de 12 a 13 mil pessoas, incluindo crianças e mulheres. E aqui o que eu aprendi, o que eu entendi, é que pega o pouquinho que você tem e coloca na mão de Jesus. Pega o pouquinho que você tem e coloca na mão de Jesus. E quando ele te abençoar, entrega a multidão ao seu redor. Faz isso, leva a palavra, fala do amor de Deus, lê a Bíblia, você pode fazer isso. Então aqui o que eu aprendo é que o pouquinho que a gente tem que parar de ter medo, porque as pessoas, elas olham uma calculadora, né? Mas se eu parar, como é que eu posso falar do amor de Deus, parar tudo e só servir ao Senhor? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Você não precisa largar tudo. Você precisa ter um tempo de qualidade fazendo as coisas para o Senhor. Porque tudo que você faz para o Senhor tem que ser com qualidade, tem que ser com maestria, tem que ser... eu procuro fazer assim, tudo para agradar o Senhor, da melhor forma possível. Então a gente tem que se desprender desse medo. Jesus não quer que a gente tenha medo. E aí, no versículo 45, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco
e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu a um monte para orar. Jesus queria um tempo sozinho com Deus. Ele queria um tempo sozinho para orar. Então ele dispensou os discípulos, pediu que eles fossem à frente, que ele ia depois. Isso nos mostra como a oração é importante. Se o próprio Jesus tinha um tempo de qualidade a sós com Deus, imagina a gente. E tem gente que diz que não quer orar, que não sabe orar. Então a gente tem sim que ter um tempo com o Senhor, tem que ter intimidade, criar vínculo, criar intimidade, criar um relacionamento com o Senhor. Tira uma hora do seu dia, vai para o seu quarto e tem um relacionamento com Deus. Conversa com o Senhor. Conversa. Oração não precisa ser uma coisa repetitiva, nem isso, não é isso que ele quer, e não precisa ser uma coisa mecânica. Oração é você ter uma intimidade com o Senhor, conversar com Ele, abrir o seu coração para o Senhor. A gente faz tanto isso com amigo, a gente pode fazer com o melhor amigo que a gente tem, que é o Senhor Jesus. Porque Ele consegue ver as nossas aflições. Aí continua aqui, 47, versículo 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho na terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, não temas, não sou eu. Então, de imediato, quando ele viu que os seus discípulos tiveram medo, que eles ficaram aterrorizados, Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E é impressionante, né, gente? Jesus diz isso pra gente todo dia. Ele consegue ver as nossas aflições, ele consegue ver tudo que se passa com a gente. E Jesus está falando comigo e com você. Coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. É forte. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. Eles não tinham entendido, sabe por quê, gente? Eles não tinham entendido a multiplicação dos pães, eles não tinham entendido ver Jesus andando sobre as águas, porque simplesmente eles não tinham matado a charada de que Jesus era o Messias. Então eles ainda não tinham matado a charada de que Jesus era o Messias. Então eles ficavam sem entender. Eles ficavam sem entender. Eles só vão entender isso quando Jesus ressuscita. Vocês lembram, né? Então diz aqui, pois não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Eles não sabiam ainda que Jesus era o Messias. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, para onde
ouviam que ele estava. Você vê, né, como a fama de Jesus se proliferou ali nas redondezas. Então, aonde o povo ouvia falar do Senhor, corria para ir atrás dele. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Então, o que eu aprendo aqui nesse final de ensino é que as pessoas já conheciam a fama de Jesus, iam atrás dele quando sabiam que ele estava em algum lugar. Tamanha era a fé dessas pessoas que elas achavam que apenas em tocar o manto do Senhor elas eram curadas. E Jesus está aqui hoje, gente. A gente pode fazer isso. Se joga nos pés de Jesus. Toca no manto do Senhor, porque Ele está aqui, Ele é um Deus vivo, Ele está vivo. E a gente tem essa ferramenta também lá como os antigos. Antigamente, as pessoas se juntavam porque ouviam falar do Senhor e iam todos, e achavam que tocando em suas vestes eram curados. E a gente tem o quê, gente? A palavra. A gente tem a palavra. Aqui a gente encontra cura, perdão, restauração. Aqui a gente encontra tudo. Se joga na presença do Pai. É isso que eu aprendi com esse texto, com esse ensino. Que a gente tem que se jogar, não ter medo. Porque ele diz aqui, coragem, sou eu. Não tenha medo. A gente não tem que ter medo. Jesus é com a gente. E o pouco no mundo espiritual se torna muito. Então aqui eu fiz um resuminho desse estudo. Jesus acabara de realizar milagres em Gadara e em Cafarnaum. Seus discípulos estão maravilhados e temerosos com um homem que ordena a natureza, demônios e doenças. Todos obedecem, né? A natureza, demônios e doenças. E muitos sinais fazem a fama de Jesus se espalhar e chegar até os ouvidos de Herodes, que acha que Jesus é João Batista, ressuscitado. Jesus é confundido com Elias e também com um dos profetas. Você vê, né? Ao ponto que Herodes chegou. Aí diz aqui, olha, o que eu anotei. Multiplicar comida é impossível. Foi um grande milagre que não podia ser explicado de outra forma. Em todo o Antigo Testamento, somente o profeta Eliseu tinha feito algo semelhante, em escala muito menor. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 42 ao 44. A multiplicação mostrou que o poder de Jesus é ilimitado. Ele não era um homem qualquer. Ele era o Filho de Deus, com todo o poder de Deus. Jesus usou a multiplicação dos pães e peixes para dar uma lição importante sobre a salvação. Pouco tempo depois de multiplicar a comida, Jesus explicou que Ele é o pão da vida, que dá vida ao mundo e mata toda a fome. Foi o que eu falei, gente. Ele mata a nossa sede, a nossa fome, através da sua palavra. Somente quem se alimenta de Jesus pela fé será salvo. E o alimento que Jesus nos oferece nunca acaba. Então, assim, a gente aprende todo dia. O que eu estou lendo hoje, amanhã eu vou ler a mesma coisa, mas Jesus vai falar comigo de uma outra forma. Então, a gente aprende a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz,
ela nos ensina, ela nos exorta. Então, cada dia a gente aprende um pouco mais lendo a palavra. E é isso que a gente tem que fazer, gente, estar na presença de Deus, em oração, sempre em oração, não esquecer do nosso tempo de intimidade com o Senhor, priorizar minutos, começa com 30 minutos, com 10 minutos, e vai aumentando, mas a gente precisa ter esse tempo de qualidade. Essa mensagem de Marcos, capítulo 6, a mensagem principal, é a missão de Jesus de proclamar o reino de Deus e de curar e alimentar as pessoas. Nós vemos a provisão divina em ação através da história da alimentação dos 5.000. E a mensagem de amor e humildade é contrastada com o poder e a violência do rei Herodes. O estilo de Marcos é simples e direto. É a única maneira de completar o livro. E a única maneira de completar o livro é seguir o exemplo dos discípulos e seguir Jesus em todos os lugares que ele for. Se joga, vai atrás de Jesus. É isso que ele está falando aqui com a gente. Não tenha medo, coragem, sou eu. Não tenha medo. Então é isso que ele manda, é isso que ele diz. Deus é maravilhoso. Deus, na sua infinita misericórdia, a compaixão dele com os menos favorecidos, ele queria levar a palavra. Então nós falamos aqui, olha gente, de um profeta sem honra, na sua própria casa ele não tinha honra. A única coisa é muito triste da gente ver isso. O que ele pôde fazer naquela cidade foi apenas impor a mão em alguns, somente porque aquela cidade ele era desacreditado, porque ele viveu ali, ele passou a sua infância e a sua adolescência e as pessoas não entendiam quem é esse aí que fala essas coisas. Se ele é irmão lá, ele é filho do carpinteiro, filho de Maria. Como é que pode ele hoje estar falando tanta coisa? Então as pessoas não queriam, não acreditavam. Isso acontece com a gente hoje. A morte de João Batista, que foi decapitado por Herodes por conta da mulher, né? Porque João Batista, ele confrontava Herodes por causa de ter desposado a mulher do irmão, de Filipe. E ele dizia que estava errado. Então, ele mandou prender João Batista por conta disso. Mas ele não queria matá-lo, mas por conta da promessa que ele fez à filha da mulher, ele acabou matando por conta das pessoas que estavam ali testemunhando. A primeira multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas e terminamos esse capítulo 6, que foi uma bênção. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que... Hoje eu fiquei um pouco nervosa, gente, mas vai passar, é assim mesmo. Aos pouquinhos eu vou me soltando mais. Então, assim, gente, continua aí indo lá no YouTube, curte, comenta, se inscreve no meu canal, porque para que eu possa fazer a gravação ao vivo lá pelo YouTube, eu preciso ter um número mínimo de inscritos, e eu ainda não alcancei esse número. Então, vocês compartilhando, pedindo aos seus amigos, aos seus familiares que se inscrevam, vão me ajudar muito. E eu deixo gravada também no Instagram, tá bom? Desculpa eu estar falando todo dia quando eu acabo de falar da palavra, de expor a palavra, mas é que eu preciso que vocês me ajudem. E comente, gente. Interajam comigo. Falem lá o que vocês acharam do estudo, qual a dúvida de vocês, porque o que eu não souber eu vou buscar. Eu vou buscar informação, vou buscar conhecimento para explicar. Eu estou começando, eu venho com uma humildade no meu coração, tanto que o meu cenário não tem nada de profissional,
Eu estou dentro da minha casa e eu faço isso com muita alegria no meu coração, porque levar a palavra do Senhor, cumprir esse chamado que o Senhor me deu, é de grande honra para mim. É tudo para a glória dele, tudo por ele, nada para mim. Então me ajudem a alcançar mais almas, mais pessoas para ouvirem as lições da Bíblia, os livros da Bíblia. Eu vou estar aí com vocês durante todo esse ano, em nome de Jesus, ano que vem também, lendo, né, os livros do Novo Testamento, depois nós vamos para o Antigo, e assim sucessivamente. O que o Senhor falar comigo, falar ao meu coração, eu vou obedecer, tá bom? Então, o que ele mandou é que eu falasse do amor dele para vocês, falasse, estudasse mais a palavra, vai estudar. Ele falou, vai estudar, vai ler a palavra, fala do meu amor para as pessoas, porque, glória a Deus, nós temos essa condição de estar na internet, né? Nós temos essa ferramenta que nos ajuda muito, glória a Deus. Então, hoje, a gente pode, eu posso, você pode falar do amor de Deus através da sua rede social. Enquanto tem tanta gente levando outras coisas, né, para a rede social, a gente vai levar a palavra. Então é isso, gente. Vamos orar. E amanhã eu estou aqui, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Mas amanhã, provavelmente, eu vou entrar um pouquinho mais tarde, porque tem um culto. Então amanhã eu vou para a igreja, e eu devo sair da igreja. Eu vou sair da igreja e venho correndo para casa. Então, se eu atrasar um pouquinho, é por conta que eu estou chegando. Mas eu não vou deixar de fazer, gente. Eu vou estar aqui amanhã. No máximo, 12:30, eu vou estar aqui, tá bom? Vamos orar para terminar essa live. Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento que tiramos para estar na Tua presença. Obrigada por esse momento que tiramos para aprender mais de Ti, para aprender da Sua misericórdia, da Sua compaixão, do Seu amor, dos Seus milagres, Pai. Como nós aprendemos, como o Senhor nos ensina. Aprendemos a ter coragem, a fazer as coisas para o Seu reino sem temer, porque o Senhor é conosco. Aprender que a provisão vem pelo Senhor, tudo vem pelo Senhor. Então, que o pouco no Seu reino se transforme em muito. Obrigada, Senhor, por nos dar esse ensinamento. Obrigada, Senhor, porque nós somos tão pequenos. Nos faz, Senhor, nos faz buscar mais ter intimidade contigo, ter momentos de oração. Porque se o Senhor fazia questão de ter momento a sós, orando com Deus, porque nós botamos tanto empecilho. Ah, Pai, nos ajuda a romper com esses empecilhos, porque é isso que o inimigo quer, nos tirar o foco, nos tirar da presença do Senhor. Incomoda ele saber que estamos levando a Tua palavra, multiplicando, fazendo o que o Senhor ordenou, fazendo o que o Senhor fez lá antigamente, dando aos seus discípulos, capacitando cada um, ensinando cada um. É o que o Senhor faz conosco hoje. Então, que tenhamos, Senhor, coragem, que tenhamos sabedoria e discernimento para dar continuidade, porque o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo. Então, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter foco. Obrigada, Pai. Agora eu te peço
Ajuda para que nós estejamos sempre com as mentes abertas para receber a palavra. Sempre, Pai. Que a gente te deixe invadir a nossa mente, o nosso coração, esses ensinamentos e que coloquemos em prática. E que coloquemos em prática. Porque o Senhor nos diz: ei, eu estou aqui, não tenha medo, coragem. E é isso que nós queremos fazer, avançar, avançar. E é só desse jeito que a gente consegue alcançar um outro nível. Pai, nos ajuda a te buscar cada dia mais, cada vez mais, através da sua palavra, através desse estudo, através de orações, Pai. Agora eu te peço, Pai, cuida de cada irmão, de cada irmã que aqui estão ao vivo, estão online. Abençoa a vida deles, da sua família, dos seus filhos. Cuida também daqueles que não assistiram online, mas que irão assistir a live gravada. Abençoa, Pai. Abençoa. Dê a eles discernimento, sabedoria em relação à tua palavra. Que o foco deles seja te obedecer, buscar a santidade, orar. Ah, Senhor, nos ajuda. É difícil a caminhada. Sempre vão haver pessoas que não vão nos dar o devido valor, mas nós não vamos nos importar com as pessoas que às vezes vêm da própria família, que não nos dão o valor devido, mas a gente não precisa do valor humano, a gente precisa que o Senhor receba tudo o que fazemos e que é o Senhor que nos dá honra, é o Senhor que nos abençoa. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tivemos o privilégio de te conhecer. Estamos aqui colocando a nossa vida aos teus pés. Gratidão, gratidão por esse dia. Abençoa, Senhor, que tenhamos um dia abençoado na tua presença. Eu oro em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória ao Senhor, glória a Deus. Que o Senhor seja com vocês hoje e sempre. Que Ele tenha falado ao coração de vocês e que a gente aprenda com essas lições. Que a gente não pode se importar com as pessoas que dão crédito ou não ao que a gente fala. O que importa é o Senhor. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção de cada um de nós. Deus conhece a humildade do meu coração e Deus conhece o que eu faço. Então, Ele conhece a mim, conhece a você e Ele diz para mim hoje, tem dito sempre: ei, sou eu, coragem, eu estou aqui. Ele diz isso para mim e diz para você também. Se joga aos pés do Senhor. Se joga. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe imensamente vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até amanhã. Se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Obrigada por vocês estarem aqui.